Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira. Mandando um abraço especial ao meu amigo Antônio Carlos Domingues da Costa. Ontem nós estávamos aqui numa assembleia aqui na TV, ontem à noite, o Antônio Carlos recebeu o telefonema do nascimento do seu neto. Que diz que o menino nasceu. E quando deram o tapinha na bunda do nenê, diz que o menino já gritou Corinthians, Timão. Diz que o menino já nasceu corintiano, filho Antônio Carlos. Antônio Carlos é santista, mas diz que o neto já nasceu corintiano. O genro dele é corintiano, o netinho do Antônio Carlos já nasceu corintiano. Olha, nós falamos aqui ontem no programa a respeito dos assaltos na Via Anchieta. E agora uma orientação das empresas de ônibus para os motoristas não pararem mais na estrada, não é, entre o Planalto e o litoral. É uma iniciativa das empresas de ônibus, né, para tentar evitar. Mas o problema não é esse, né? O problema não é parar acho que isso já não podia acontecer há muito tempo. Primeiro porque acho perigoso demais parar hoje na estrada, pegar uma pessoa, realmente acho bastante perigoso. O problema não é esse, o problema é que com o trabalho que o governo do estado fez de esvaziamento das cotas, né, o remanejamento, me parece que as autoridades esqueceram que ali existem núcleos habitacionais ainda fortíssimos, né? E conforme alguns moradores de lá, se criaram verdadeiras gangues que atacam aqueles que se utilizam da Via Anchieta. Agora, muita gente está pondo culpa na polícia militar, culpa na polícia, e eu perguntei ontem, mas e a Ecovias, ela não é responsável? A Ecovias recebeu a Via Anchieta de graça. Ela não pôs um tostão na Via Anchieta. Ela fez a imigrantes e pôde explorar imigrantes. E levou a Via Anchieta. Olha, vocês querem administrar a Via Anchieta? Eu acho importante uma empresa administrar, sem dúvida nenhuma. Agora, você paga o mesmo pedágio que você paga para usar imigrantes, você paga para usar a Via Anchieta? Alguma coisa está errada. Então a Ecovias, ela recebeu de presente uma outra pista que tem uma manutenção extremamente mais barata, trecho menor, tamanho da pista menor e cobra o mesmo pedágio. Então alguma coisa está errada. E aí você sofre porque não há uma preocupação parte da Ecovias de fazer a segurança do trecho da Via Anchieta. Então assaltando tudo, de preferência caminhões e ônibus, mas carros, nós mostramos aqui a médica que estava descendo e que teve o seu carro alvejado na Anchieta. São vários casos. Eu tenho, esse aí é a moça que foi alvejada. São vários os casos esse mostra o veículo e foi atacado no meio da... Imagina você estar descendo... Antigamente, o Roberto Carlos, né, mano? Eu nem conheço o Roberto Carlos. O Roberto Carlos cantava pelas estradas de Santos. Não dá mais para fazer o que o Roberto Carlos fazia, não. O cara vai tomar bala se bobear. Agora acho que a polícia vai dar vai dar uma prensa lá nas cotas para tentar evitar esse problema. Vamos torcer para que dê certo. No programa de hoje eu estou recebendo o meu amigo João Roberto Nogueira, o Maninho, grande síndico aqui da nossa região, e também o Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, dia 30 de novembro, dia do síndico, e eu vi o
quando a Daiane sugeriu essa pauta do dia do síndico, viu, Moscatelli? Eu falei, puxa vida, acho que hoje é um outro grande problema que toda a sociedade enfrenta diante de tantos conflitos, né, que a vida em condomínio oferece. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, Maninho, aos telespectadores. Realmente, ser síndico está cada vez mais complexo, porque você, com a modernização de todo o nosso contexto social, e a forma com que o governo, principalmente o governo estadual e o municipal, e também o federal, tem feito a estruturação de arrecadação de contribuição social, de tributação, o condomínio acaba se onerando muito em termos de obrigações, não digo nem do custo, mas de obrigações. E o síndico ele tem que ter conhecimento dessa mudança de legislação, que ela é quase que diária. Então isso já é um obstáculo para as pessoas que querem amanhã depois exercer essa função de síndico, que ainda não é profissão. Que deveria ser, né, Rony? Eu acho que vai caminhar para isso, porque você vê, houve uma abertura a partir do Código Civil permitindo que qualquer um possa ser síndico, pessoa física, jurídica. Não precisa morar no prédio. Não precisa morar no prédio. Surgiu até mercadologicamente a expressão síndico profissional para dizer que é a pessoa que recebe, né? Mas, além de receber, ela tem que ter conhecimento, né? Desculpa te interromper. Será que o síndico profissional não veio substituir o zelador de uma forma talvez mais ampla, né? O zelador tá com cano, chama o zelador, chama o zelador. E hoje o síndico profissional possa estar suprindo essa função? Dá para comparar um pouco, não? A diferença de um caso para outro, veja, o síndico, ele pode ser até mesmo o próprio zelador exercer, desde que ele seja eleito diante de uma assembleia, esteja lá representando alguma unidade. E aí, desculpa, é nessa assembleia que é decidido o valor que vai ser remunerado? Exatamente, se ele vai receber remuneração, qual vai ser o tipo de contrapartida. Eu tenho dito, embora a lei não fale que é uma proibição, não há, eu tenho dito que para você colocar alguém para gerenciar o seu condomínio, para gerir seu patrimônio, ele não pode ser seu funcionário, no caso um zelador ou um porteiro. Por quê? Nada contra, eu acho que existem profissionais dessas áreas competentes para gerenciar o condomínio. Mas eu, ao mesmo tempo, não posso ser o representante do empregador e também o trabalhador. Isso eu concordo com você. Aí cria-se um conflito ético. E isso acontece muito, né? Maninho, você não vai ficar bravo se eu fizer umas perguntas antes de eu apresentar o Maninho? Maninho, você é corintiano, né? Infelizmente eu tenho 2 netos corintianos. Infelizmente? O Antônio Carlos teve agora, já está todo... Apesar de ser santista, mas ele está feliz. Você é santista, né, Maninho? Santista. Eu ia dizer que ele é alvinegro, né? Mas, Rubens, 2 questões que eu ia te perguntar. Porque quando há uma ação trabalhista de um funcionário do prédio contra o prédio, o representante legal não é o síndico? Sim. Então, a tua colocação é pertinente nesse conflito, não é? Nesse conflito e em outros. Vamos pensar o seguinte, eu tenho lá o zelador, que é o braço direito do síndico. Falando, caso fosse eleito o zelador como síndico. Exatamente, né? Deixar bem claro. Né? Então vamos pensar o seguinte, se não é o zelador eleito para ser síndico, normalmente ele é conhecido como sendo o braço direito do síndico. É ele que ajuda o síndico na orientação dos outros funcionários, na resolução dos problemas. Se ele for também o síndico, o zelador também for o síndico, fica uma situação difícil. Por exemplo, como é que ele pode, ao mesmo tempo, comandar e ser comandado? Cria-se um conflito. E aí você começa a ter os problemas de gerenciamento, porque aquele zelador, embora ele tenha uma remuneração mais adequada, porque vai receber enquanto síndico, enquanto zelador, às vezes ele não tem o preparo necessário, ele é influenciável por alguém lá dentro do condomínio. Tem uma pressão, né? E aí você acaba acontecendo o quê? Ele é síndico, ele não pode mandar embora lógico. Ele próprio. Fica difícil agora, nesse sentido. E um outro conflito, só para a gente encerrar essa questão e um outro conflito que me vem à mente é o seguinte: quando o síndico é eleito numa assembleia, ele deixa de ter vínculo empregatício? Então, se ele for funcionário do condomínio e for eleito também como síndico, não deixa de existir o vínculo. A não ser que na hora
lá no momento da eleição, e isso fica estabelecido. Mesmo assim, ele vai passar um período em que ele vai estar cumprindo aviso prévio, por exemplo, e ele vai estar como síndico e como ex-funcionário em cumprimento da aviso. E se ele não for funcionário do prédio, um síndico profissional, quando é eleito para ser síndico, recebendo uma remuneração, não tem vínculo empregatício? Não há vínculo empregatício. Porque é feito numa assembleia, é isso? Tem a questão do mandato, né? Ok. Que é uma função eletiva, mas ao mesmo tempo, quando você pega alguém para ser síndico que não é condômino, a prática normal é que se faça um contrato. Você faz um contrato estabelecendo as normas pelas quais vai ser aquela relação, se vai haver ou não plantões, qual vai ser a remuneração, vamos rescindir o contrato por mútuo consentimento, como é que isso ocorre. Tudo isso tem que estar regulado e aprovado na própria Assembleia. Mas isso já está aprovado, isso já tem alguma legislação que dá amparo a isso ou ainda não? É uma prática de mercado. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você exerce a função de síndico, você está prestando um serviço. Sim. Então, o contrato de prestação de serviço ele já vem no Código Civil há muitos anos. Então, se adapta a esse contrato junto com outro contrato que é o de mandato. Quer dizer, na hora que você elege, você já diz, olha, vai ser o João Roberto, o síndico. A partir daquele momento que ele foi eleito, ele tem todas aquelas tarefas lá e funções que a Convenção determina, que o Código Civil determina, só que ele tem uma diferença. O Conselho normalmente vai fiscalizá-lo de uma outra forma. Se ele for condômino, vai fiscalizar, só que ele não vai ser rescindido o contrato. Poderá haver destituição se ele descumprir alguma regra, enfim. No caso do síndico contratado, não. Não há propriamente uma destituição. Se ele não cumprir aquilo que foi determinado na Assembleia para que ele faça cumprir naquele mandato dele, ele poderá ter o contrato rescindido. Até por culpa, né? Ele mal geriu, errou, aí causou prejuízo, ele pode responde imediatamente. Maninho, boa tarde, obrigado pela participação. Você foi um dos pioneiros na questão da água da chuva, não foi, Maninho? Sem dúvida, Augusto, sem dúvida. Na água da chuva nós temos uma captação de uma caixa que ela armazena 10 mil litros. Olha só. E eu posso utilizar essa água em lavagem de garagens, regar os jardins, só nessa área que pode ser utilizada a água. Sim. Mas já é uma grande economia, não é? Ainda mais nos dias de hoje. Sim, dentro do meu condomínio eu dou mais ou menos uma base de R$1.000 por mês. Só de lavagem de garagem, são dois lances de garagem, a área comum do prédio. Lógico. Então essa água é totalmente utilizada, um negócio muito simples, barato e o resultado excelente. Em um ano, R$12 mil. Fora que você está contribuindo com o meio ambiente. Também. Você já pensou em reutilizar a água do lençol freático, Maninho? Não, porque como eu tenho essa caixa, e ela, ao meu condomínio, no caso, né? Atende bem? Atende muito bem ali. Inclusive eu estou com um nível de água bem baixo. Como tem chovido muito pouco. É verdade. Então está bem baixo. Eu devo ter armazenado lá 2 mil litros aproximadamente, né? Com essa falta toda. Lógico. Essa escassez de água ali aí na chuva mesmo. Pouca chuva, né? Muito pouco. Eu estou dizendo isso porque esses dias, não sei se o Rubens acompanhou, primeiro eu vi um camarada em São Paulo que inventou uma vassoura lá com um cano que ele recolhia água. Você viu essa matéria? Eu achei muito interessante. Um faxineiro, zelador, enfim, que criou lá um mecanismo para tentar reaproveitar. E esses dias, principalmente na Baixada, para quem não está ligando o nome à pessoa, é comum você ver os motores tirando a água, né, do lençol freático na Baixada e soltando à noite, principalmente. Acho que é de madrugada que isso mais acontece, ou durante o dia, enfim, não sei. O SICOM já foi questionado da possibilidade de reutilizar essa água? Olha, eu conheço inclusive um condomínio que ele faz esse aproveitamento. Ele é ali na Tolentino Filgueiras. É um prédio comercial que tem na esquina da Ana Costa. Ah, ali. Sim. Ali eles já fazem isso bastante tempo. É um caminho. Assim como eu também vi uma reportagem, eu fiquei muito interessado, do reuso da própria água. Você despoluir aquela água já consumida. Que a Sabesp está pensando em fazer. Mas
além dela, né, eu acho que nós, como consumidores domésticos, nós temos que pensar nessas alternativas. Se a gente se juntar até em torno das entidades, o pessoal que cuida dessa questão da água, para apresentar ideias alternativas ao governo. Porque, veja, nada contra, não vou aqui fazer nenhum palanque, dizer que foi mal planejado, porque isso já está na cara, né? Ninguém imaginava uma seca também do tamanho que foi, tem sido. Mas a gente já tinha que ter se prevenido, já tinha que ter tido outro comportamento para evitar o mau uso da água. É verdade. Porque a gente pensa que, tem muita água, a gente vai usando... E um dia vai acabar. Né? Um dia acaba. Então e a água, ela é necessária para a vida humana. Então... Eu posso te interromper? Infelizmente, em razão dessa seca, a gente descobriu a falta de investimento e a falta de planejamento por parte da Sabesp, do governo, enfim, das autoridades como um todo. E aí criou-se uma indústria paralela, viu, Maninho? Que é o poço artesiano. Está todo mundo fazendo poço artesiano. Nós temos um aquífero, não é? O aquífero Guarani, que é considerado o maior aquífero do mundo, trilhões de litros de água. Eu já fiz um programa aqui com o Miguel Escandon, que é um estudioso do assunto, e que já alertou. Nós estamos falando em milhares de pessoas que estão fazendo os poços artesianos sem comunicar, sem ter cuidado. E aí o cara fica eu tenho poço artesiano, estou tranquilo. Está diminuindo sensivelmente a água do aquífero, além da contaminação, viu, Rubens? Então, se criou uma indústria paralela aí do poço artesiano, até prédios, enfim, e a ponta que seria da economia, da conscientização, do reaproveitamento, como você alertou, continua sendo deixada de lado. Porque as pessoas têm um espírito prático do sentido que você acabou de descrever. Eu resolvi o meu lado, o problema não é mais meu. Só que o Escandon, né, Amigos da Água, ele já vem pregando isso há muito tempo. Conheço o trabalho dele, acho ele tem muita credibilidade. A gente tem que entrar mais dentro dos lares das pessoas para a gente pensar isso. Pô, uma hora acaba. Uma hora vai acabar. Eu estou contaminando onde eu vou tomar água. O ser humano é o único que consegue fazer isso. É verdade. Então a gente tem que ter inteligência, de ter pensamentos, de ter profissionais que vão lá e façam isso. No meu prédio, o Alexandre, que é o porteiro do dia, ele me fala assim: Augusto, às vezes nós somos obrigados a fazer a retrolavagem do filtro. E o pessoal acha ruim, acha que nós estamos desperdiçando água. E não é uma obrigação. Agora, essa água podia ser reaproveitada. Com certeza. Fazer um reservatório, por exemplo, um uso menos nobre. Por exemplo, se o prédio tem caixa acoplada, coloca para fazer só essa função. Só essa função. A água que vai para os jardins. Eu não sou engenheiro, sou advogado, mas a gente, de tanto conversar com os profissionais e até situações práticas que a gente vê em entrevistas, em reportagens por aí, essas ideias elas estão no mercado, só que sai mais economicamente melhor para as empresas do que fazer o poço artesiano lá no interior, do que fazer as medidas corretas. Eu vou fazer o poço artesiano, ótimo. Eu tenho que comunicar os órgãos competentes. Os órgãos competentes, lógico, até porque tem um acompanhamento. Hoje a legislação já obriga a construção com hidrômetro individual, né? Sim. Sim, os prédios novos já tem que ter... Essa é uma medida de economia, porque o cara, quando ele paga a conta, ele... No seu prédio é hidrômetro individual? Não, ainda é um prédio coletivo, né? É caro para fazer. Agora, o poço artesiano na praia não vai funcionar por causa da água que é saloba. Sim, é verdade. A pessoa vai utilizar uma água salgada, então não tem como. Infelizmente não tem como. Mas a água do lençol freático, eu acho que ela não é salgada, né? Dependendo da profundidade, né? Que vai buscar mesmo. Vai depender muito de profundidade, uma série de fatores, né? Que só engenheiros é que podem amanhã analisar. E controle de vazamento nos apartamentos, você tem uma preocupação com isso, Maninho, no teu prédio? Tenho sim. Eu tenho um dispositivo
onde está ligada a bomba d'água do prédio para abastecer a caixa de cima. Tá. Acende a luzinha. O porteiro anota, acendeu às 20 horas, apagou às 21 horas. Sabe que normalmente durante a semana ela acende 5 vezes, 8 vezes durante a noite ou durante o dia. Se ela começar a acender demais, é porque tem vazamento. Olha que interessante, é um alerta. É um alerta. Você que desenvolveu ou existe também, no mercado isso? Você que desenvolveu? Foi. Olha que interessante. Muito feliz com essa ideia de funcionário, né? Tem que patentear, ô Maninho. Um funcionário, vamos fazer assim, assado. Olha. Né? É o caso da caixa de água da chuva. Era uma caixa totalmente desativada e surgiu, a gente vendo na mídia, o meio ambiente, já há 10 anos atrás, eu já tinha essa caixa acho que há mais de 5 anos. E aprendi muito também com o Dr. Rubens, que eu sou um feliz associado do SICOM. Lógico. Esse ano que eu sou síndico, já uma boa jornada, aprendi muito com o Dr. Rubens. Maninho, como é que você faz a captação lá? São os próprios canos coletores ou você que teve que fazer alguma calha especial, alguma coisa... Só foi colocado na plumada do prédio, por fora, um cano descendo até o térreo. Moleza. E dali uma mangueira que é conectada a essa caixa. Ok. Conectou a caixa, quando ela está cheia, o funcionário vai lá, tira a mangueira para utilizar essa água, é com uma bombinha SAP, uma bomba que deve custar hoje em torno de 500, 600 reais. Para poder fazer a... para lavar as garagens, pode ser ligado uma VAP e regar os jardins. As plantas do meu condomínio, verde. Graças a Deus. Ela não usa cloro. Agora, essa ideia que você deu é interessante, quer dizer, é uma coisa simples, né? Você observa ali, se começar a ir muitas vezes a água lá para cima é porque alguma coisa está acontecendo. Isso ocorreu agora, recente, um apartamento de temporada, estava fechado no final de semana e a bomba começou a ligar, desligar. Na segunda-feira conseguimos entrar em contato com o proprietário, que é de Rio Claro, ele desceu imediatamente, era uma válvula ida disparada. Meu Deus do céu. Veio a conta agora, aumentou R$ 1.200. Um simples final de semana, 3 dias. Quem que paga esses R$ 1.200? Normalmente quem deu causa, né? Se houve falta de manutenção, se houve um gasto excessivo, é a parte causou. Legalmente há esse amparo? Sim, normalmente a convenção determina isso. Como é o caso do Maninho, ele já tem um controle lá para saber se está tendo um consumo excessivo ou fora do normal. No caso, inclusive, aí que foi descrito, ele já constatou, não, era a válvula ida, então já sabe que esse aumento aí tem que ser debitado da conta do condomínio. Porque, Maninho, se você não chama o cara e o cara não desce imediatamente, imagina um mês aquilo lá, uma semana. Iria para 10, 15 mil reais a conta de água. Olha só. Não é mesmo? Fica inviável, né? Então, uma outra coisa que o pessoal costuma fazer, quando você tem funcionário no condomínio, eu já vi muitos síndicos usarem essa prática, é fazer a anotação diária do hidrante. Do hidrômetro. Do hidrômetro, melhor dizendo. Aí você faz a anotação lá no começo do dia, no final do dia, no dia seguinte a mesma coisa, e aí vai fazendo as comparações. Lógico. Com esse dispositivo aí que o Maninho falou, mais ainda. Agora, né? Você consegue ter uma eficiência. Eu estou vendo que muita coisa você fala, o funcionário pode fazer isso, o funcionário pode fazer aquilo, e eu vou fazer uma pergunta para você, que um dia um cara falou para mim, eu não acreditei, ele disse assim, olha, o porteiro não pode abrir o portão. Se você chegar com um monte de sacolas, não é obrigação do porteiro abrir o portão. Tem sentido isso? Não, né? Não. Na verdade, ele tá lá para controlar a entrada e saída de pessoas. Ora, o controle, ele demanda também o quê? Acionamento de botões, de controles, né? Por exemplo, porteiro eletrônico. Ele vai lá, aperta o botão para abrir a porta. Agora, ele não é obrigado, talvez seja essa a colocação, a ir lá, pegar as compras. Tá. Isso ele não tem essa obrigação. Não, porque a função dele de porteiro é abrir e fechar. Abrir e fechar. E ficar ali olhando. Basicamente é essa. Mas a gente sabe que tem porteiros que fazem além disso, né? Lógico. Assim como tem os que não fazem. Se encostam. Lógico.
Quer dizer, isso é importante de deixar, porque muita gente pensa que quando chega a obrigação do porteiro é levantar, ir lá e ajudar. Não é uma obrigação, não, ele faz por livre e espontânea vontade. Ou liberalidade. Ou liberalidade. E a polêmica das câmeras? Pode ter câmera hoje dentro do ambiente onde o porteiro fica? Não tem problema nenhum. O que não pode ter, e isso é uma proibição geral, são nos locais vestuário, banheiros. Esses lugares você não pode ter. No banheiro também, mas sacanagem. Mas tem gente que faz, né? Coloca câmera no banheiro? Tem gente que coloca câmera no banheiro, tem gente que coloca no vestuário. Aquelas... tem empresas, né? Normalmente loja de departamento, já foi até condenada, que faz aquelas revistas íntimas. Olha aí. Excessivamente. Não é o caso de porteiro, nem é caso de condomínio. Mas a câmera também serve para essa finalidade. E aí você tem que tomar o cuidado qual? Para que eu quero a câmera? Porque, Augusto, a gente tem que deixar bem claro, eu falo essas coisas e o pessoal acha que eu estou brincando. A câmera não tem raio laser lá e joga em cima da pessoa quando está fazendo alguma coisa errada. Ela está lá para retratar uma situação, ela não impede. Não, ela só registra. Só registra. Então, duas coisas que o condomínio tem que pensar. O sistema que ele vai contratar e a forma da gravação e exposição disso. Porque o síndico também não tem que ser o cara lá do Big Brother, né? Ele não fica lá nem dá, 24 horas por dia olhando cada câmera. Não é por aí. Eu já vi síndico fazer isso. Fala, né? Maninho. Realmente, doutor, eu queria também comentar sobre a câmera no condomínio. Eu fui muito feliz em colocar uma câmera na guarita. Na guarita? Na guarita. Ela pega a guarita toda e pegava a parte do prédio. E o funcionário noturno, ele veio a obstruir essa câmera para poder dormir durante a noite. É mesmo? O que ele pôs um papel na frente? Ele pegava uma toalha, e assim pendurava. Entrava e já... Olha então só. Apresentava já defeito, né? Depois de 3 vezes mexendo no aparelho, nós pegamos uma filmagem dele obstruindo essa câmera. Foi mandado por justa causa e houve uma ação depois trabalhistas. O juiz, no processo, não leu o processo. Já estava dando ganho de causa ao rapaz. E aí o nosso advogado, no caso o SICOM, nos defendeu da seguinte maneira: doutor, para o juiz, o senhor está equivocado, a justa causa do seu fulano se deu por ele obstruir a câmara do condomínio, não por ele dormir. Porque, infelizmente, se o funcionário dormir, você não pode mandar ele por justa causa. Mas pela obstrução da câmera, olha, era uma ele ação... chegava e jogava... Tu faz isso aqui, tu não... Agora já tô... Tu faz isso, tu não faz isso? Tem um aí, tem alguém... Tem... Nós temos 2 problemas. Tem um que gosta de gravar tem um rapaz que gosta de gravar os rapazes se trocando, que eu vou descobrir quem é. E tem um que joga a toalhinha. Você que joga a toalhinha? Eles, como eu não entendi, ele chegava e jogava a toalha. Toalha. Senão você dá pra você ver. Concorda? Exatamente. A câmera tá ali, o cara vai chegar, você vai ver. Então ele devia chegar e fazer acabamento de lado e jogava a toalha. Ele já estava acostumado, na 3ª ou 4ª vez ele relaxou. Aí deu margem de pegar a filmagem, pegou agora, ele obstruindo. O Maninho falou assim, o juiz não leu o processo. Mas tem uma situação que não foi no prédio do Maninho, que a câmera foi fundamental para confirmar a justa causa. Um prédio na praia, perto lá do Maninho, mas não é do Maninho. Simplesmente, 2, 3 horas da manhã, furtaram o portão de alumínio. Portão de mais ou menos uns 4 metros. Um portão de alumínio? Portão de alumínio. Da frente do prédio. Porra, você tá brincando. E a câmera, o que acontecia? Com o porteiro? Com o porteiro. Só que o porteiro desligava a luz da cabine. E ficava lá. A câmera, na verdade, ela pegava a parte externa do prédio. Não ficava dentro da cabine, propriamente, mas ficava na parte externa. Espera aí, Rubens. Né? Apagava a luz. Isso aí eu quero perguntar depois para você. O cara apagava a luz. Apagava a luz da portaria, da guarita, melhor dizendo. E aí foi mandado embora com justa causa, óbvio. Roubaram o portão. Ele está lá para... Não é para impedir o roubo. Mas para avisar alguém, pelo menos um botão de alarme. Enfim. Senão não precisava ter porteiro. Lógico. Né? E acabou sendo mandado embora, entrou com a reclamação trabalhista e ficou constatado justamente isso, por causa das câmeras, que naquele horário que aconteceram os fatos, era o horário da jornada dele que ele tinha que estar na portaria.
das duas uma. Ou ele abandonou o serviço ou ele estava dormindo. O prédio não acusou ele de nenhuma das duas coisas, simplesmente... Alegou que ele não cumpriu com a função dele. Duas coisas que eu vou te perguntar. Você pode obrigar a guarita a ficar com a luz acesa? Veja, durante a noite... Você pode obrigar, pode estar no regimento interno, pode estar quando você contrata uma empresa terceirizada, ou quando você contrata o funcionário e faz ele assinar lá o termo, a luz da guarita entre 21 e tantas horas tem que estar acesa. É uma coisa que não dá para você explicitar. Não dá. Mas é uma condição. Eu te pergunto, né? Isso porque eu fui síndico num prédio e eu tive por duas vezes duas situações parecidas. Um funcionário muito bom, ele deixava a luz só ele passava a madrugada com a luz acesa. Então você chegava às 3 horas da manhã, você viu o cara lá, a luz acesa, ele lá ali. Se ele estava dormindo, eu não sei, mas você olhava o cara e o cara estava lá assim, ó. Aí que ele punha um pedaço de pau e o cara estava lá. E tinha e eu falava para ele, pô, né, você é corajoso, o cara passa aí. Ele falou, não, seu Augusto, imagina a minha vida, tem que estar... Cara aqui, eu tô olhando tudo e tal. Aí, um outro... Ele apagava. Você chegava, não ia nada. O cara era um breu. E eu chegava lá e às vezes tinha que dar uma buzinadinha para ele abrir o portão. O outro não, né? O outro eu chegava e ele já abria. Eu tô vendo ele. E eu perguntei, falei, bicho, toma cuidado aí, né, meu? Tipo, às vezes dá um cochilo aí, vem um cara aí, pode... Ele falou, não, mas eu não tô dormindo. Falei, pô, mas a luz acesa, a luz apagada não te dá sono? Ele falou, não, eu fico mais atento. É que no escuro, ninguém sabe. Então aí o cara era ninja. Ele... No meu prédio permanece a luz acesa. Aí um dia eu falei pra ele, olha, você me desculpa, mas eu acho que é melhor você ficar com a luz acesa. Ele falou, não, é que aí me dá uma dor de cabeça e tal. E não acendia a luz. Eu falava, caramba. Aí me veio essa pergunta. Você pode obrigar... você não pode questionar se o cara dormiu ou não, porque eu também quero perguntar para o senhor. Quer dizer, o cara pode dormir ou o prédio não pode mandar o cara para Claro, não. Se for constatado que ele está dormindo, você tem que fazer o trâmite, não é imediatamente. Tá. Dá uma advertência, lógico. Suspensões. Suspensões. Não. Agora, o cara obstruía a câmera, tá, né? O cara chegava e jogava a toalhinha. Porque cada situação tem uma circunstância. Mas essa você tá bem, roubaram o portão do prédio. Na Avenida da Praia. Parou um carro lá, os caras veem essas maquininhas. No meu prédio, Augusto, aconteceu enchente. Eu me lembro, pô, maninho. Eu me lembro. Um dia 2 de janeiro. Eu me lembro disso. Foi durante a madrugada ali no bairro do Orquidário. Hoje não enche mais, graças a Deus. Também não está chovendo, né? Mas, doutor, não enche mais. Mas ali enchia demais, né? Enchia demais. Entrava na garagem, até o joelho, eu lembro. E 5h30 da manhã, tocou o interfone, seu maninho, a garagem está entrando água. É terrível. Eu desci e já estava na cintura. É isso aí. E inundou os carros, né? Terrível. Era uma firma terceirizada, na época de portaria. E o cara dormiu. Ele dormiu. E não viu e encheu. Caindo a chuva lá fora. Hoje você tem terceirizado ou tem funcionários fixos? Não, terceirizada. Terceirizada? Terceirizada. Você prefere? Conversando com o Dr. Rubio a respeito da terceirização. Eu acho interessante, eu tenho uma ação de uma terceirizada. Ela não pagou o funcionário, e foi bloqueado na conta do meu condomínio R$9.000. Não só o meu, mas 2 condomínios. Foram em 3 condomínios. Agora nós estamos entrando com uma ação contra a proprietária da empresa. Com certeza. Mas eu tenho terceirizado há mais de 10 anos. Que não é essa que você está acionando. A atual está comigo há 2 anos. É uma boa empresa. É uma ótima empresa que está atualmente. Vamos falar no próximo bloco sobre a questão das terceirizadas, né? E lembrando que essa área, não só o José Menino, ali o Jorge Tibiriçá, a Mário Carpenter também, ali quando tinha alguns prédios lá que, pelo amor de Deus, as garagens virava, mas nem mergulhador entrava, porque o negócio era sério. Nós temos um sistema de comporta. Então você me mostrou, eu me lembro disso. Mas hoje você usa ou não mais? Não, então, agora totalmente desativada lá. Mas está lá, qualquer emergência. Qualquer eventualidade que apareça, né? Tem essa... E o porteiro tem a obrigação de chamar 2, 3 moradores para ajudar a colocar as comportas.
Sim, naturalmente. Começou a subir mas na pelo calçada. menos o cara, ó, tá enchendo, o cara já fica atento. Agora esse aí dormiu, hein? Já tava inundado. Esse aí deu uma roncada muito boa. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com, falando para toda a Baixada Santista. Um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Um abraço especial, meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Nós estamos falando da toalhinha agora, eu fiquei pensando, quem é o cara, quem é o câmera que joga a toalhinha lá, hein? Porque o cara tem que ser bom, viu? A toalhinha no alto, o cara vai lá e tchum. Mandar um abraço para o meu amigo João. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Eu estou conversando com o Rubens Moscatelli do SICOM e também o meu amigo Maninho, ele que é síndico. Quantos anos você é síndico, Maninho? 20 anos. No mesmo lugar, hein? Mesmo Pelo amor de Deus. Pagou todos os pecados. A gente aprende muito, né? Que nem eu falei, aprende muito no SICOM, né? Para poder coordenar 20 anos de síndico. Até hoje, problemas existem. Hoje faço profissionalmente também, outros condomínios. Ah, você faz profissionalmente, Maninho? Faço profissionalmente também. Mas realmente é o que foi falado no início. Aí você leva essa experiência de 20 anos, já coloca algumas soluções práticas, né? Sem dúvida. E o problema é o que foi dito aqui. O síndico profissional é cobrado demais, Augusto. É, né? Eu estou abrindo mão, estou saindo. É mesmo?
Todo mundo, maninho, eu tô com um problema aqui. Você tem que estar constantemente no condomínio. Mas no teu condomínio não tem essa encheção de saco? De toda hora o pessoal tá te ligando ou não? Você conseguiu montar uma... Exatamente. Através de pequenas reuniões, Sim. um café, um chá da tarde, nós unimos todos os moradores. Os moradores... Cada um dá uma contribuição, né? Sem dúvida. E se visitam, se tiver uma pessoa doente, a pessoa se visita. Existe muita união dentro do meu condomínio. São 36 apartamentos só, 2 por andar, mas existe muita união. Não existe aquela desavença que eu enfrentei em outros condomínios. Sim, isso é um problema. Então, graças a Deus, eu estou 20 anos nesse condomínio. Foi uma coisa que foi implantada através de festinhas, de reuniões. Né? Criando um ambiente propício. Rubens, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão das terceirizadas e há um conflito de entendimento. Tem gente que acha que a terceirizada é boa, tem gente que acha... Eu, particularmente, já vou deixar a minha opinião, né? Eu sou a favor do funcionário ser do prédio, né? Naturalmente que você precisa ter o folguista, que pode ser uma terceirizada, mas a espinha dorsal, particularmente, eu acho que precisa ser do prédio. Eventualmente, a parte de faxina terceirizada é até possível. Agora, quanto à questão legalista, haviam diversos conflitos quanto a isso. Queria que você fizesse aí, desculpa o alongamento da pergunta, mas um breve resumo dessa relação terceirizada-condomínio. Olha, tem duas situações aí que são importantes que nós saibamos. Primeiro, a questão do morador, do próprio síndico, dele saber e ter a certeza de quem é o funcionário, quem está na portaria, quem é o zelador, quem é o faxineiro. É a questão pessoalidade, né? Que isso envolve muito quem? Aquele trabalhador que é contratado diretamente pelo condomínio. É uma coisa natural. Hoje o Antônio está lá, eu já sei qual é a forma dele trabalhar, qual não é, qual é a rotina que ele tem e tudo mais. Então essa seria uma das principais vantagens para a contratação do funcionário próprio. Do funcionário que é terceirizado, embora a teoria seja de que eu tenho uma rotatividade de trabalhadores, a prática acontece justamente o quê? Esse encontro daquilo que o condomínio quer, que é a continuidade daquele profissional, que acaba desvirtuando as vantagens de uma terceirização. Por quê? Porque na medida que eu tenho a pessoalidade, a habitualidade, está quase concretizado o quê? O vínculo trabalhista. Aquilo que eu queria evitar. Entendi. E eu estou acabando pagando mais do que eu pagaria se eu contratasse diretamente. Quer dizer, a constância naquele funcionário, naquele condomínio, naquela função, naquela jornada, caracteriza um vínculo daquele funcionário com o condomínio. Pode caracterizar. Isso é uma questão para ser julgada. Se ele não receber os seus direitos adequadamente, se sentir lesado, ele pode buscar justiça. E o condomínio, como até o Maninho mencionou no primeiro bloco, o condomínio dele e mais outros 2 acabaram tendo as contas bloqueadas. Para quê? A empresa terceirizada não pagou os direitos trabalhistas? Quem vai pagar, mas eu estou me servindo daquela mão de obra, eu tenho que pagar. Tudo bem, acho que o Maninho teve sorte porque a empresa lá tem patrimônio. Agora, e aquelas que nós tivemos em Santos alguns casos no passado, seríssimos. Até porque é bom ter essa preocupação. Eu posso estar enganado, o Rubens tem muito mais conhecimento para falar, mas me parece que a figura do PJ também caiu por terra. Sim. Então muita gente contratava o camarada como PJ, isso também já não dá mais, né? Não, porque porque a Justiça do Trabalho ela tem um princípio de que toda fraude visando o prejuízo da pessoa do trabalhador, ela é simplesmente afastada. Eu contratei o Antônio e ele fez lá uma PJ como empreendedor individual, por exemplo, e contratei ele para ser o meu faxineiro. Vai dar com os burros na água, desculpa falar dessa maneira. Lógico. Por quê? Porque amanhã depois, bastou que se faça uma pequena prova de que existia habitualidade, pessoalidade, aquela constância, remuneração, pronto, eu vou ter que reconhecer o vínculo, vou pagar INSS, fundo de garantia, tudo retroativo, com multa, com juros. Sim. Fora dor de cabeça. Dor de cabeça, advogado, tudo isso. Pagar o advogado. Quer dizer, então, o que o condomínio tem que analisar? Algumas situações, sim, é importante ter a terceirização. Eu não sou contra ter, não.
Eu acho que, por exemplo, você vai fazer um planejamento de férias, eu tenho um condomínio com mais de 10 funcionários, 5 vão sair de férias, como, né? Você tem que ter uma terceirizada para cobrir essa ausência. Eu acho que na parte da limpeza também pode ser, mas eu acho assim, nos dias de hoje, com a questão da segurança, o funcionário ser da casa, aquele cara que você sabe que todo dia tá, e ele conhece o maninho, os hábitos do maninho, os amigos do maninho, os horários do maninho, os parentes do maninho, diferente, porque às vezes eu no nosso prédio lá, no meu prédio, ele não é terceirizado, e eventualmente você tem lá profissionais numa rotatividade. O cara leva às vezes 6 meses para entender o que está acontecendo, né? Acho que todos nós já enfrentamos essa situação. O carro entra sem saber se é ou não é, até porque há uma falha gritante. Em São Paulo me parece que isso já está superado, mas na Baixada há uma falha gritante no preparo dessa mão de obra. As empresas não estão muito preocupadas, mandam lá, outro dia, vou comentar, mandaram um funcionário lá no meu prédio, o cara não ligou um motor lá, eu sei que não levou água para a caixa d'água, ficou todo mundo sem água, porque o cara não sabia também, aí explicaram, mas ele não sabia qual era o botão, enfim, ele achou melhor não ligar. Então, acho que essa relação, ela é ruim, viu? Não é muito... Acho que o ideal é o prédio ter funcionários que... É como uma equipe, né? Veja bem, Augusto, eu só tenho a terceirizada durante a noite e aos domingos. Ah, durante o dia são seus funcionários. Tá. Eu tenho 2 faxineiros, eles fazem portaria porque eles ganham acúmulo de função. E pode, o Rubens, se pagar, não pode... Está previsto na lei. Olha, né? que ótimo. Ele ganha o acúmulo de função. Então eles fazem portaria e fazem a limpeza do condomínio. Dão conta? Que legal, hein? Muito fácil, 2 funcionários. Ótimo. E durante a noite é a terceirizada e no domingo. Por que domingo 24 horas? Para poder dar folga para os meus funcionários, senão eles... Não ia aguentar, lógico. E teria folga na segunda, na terça, então ia desvincular toda Então eles trabalham de segunda a sábado, é isso? De segunda a sábado. E aí no domingo a terceirizada põe a folga lá, olha aí. Por isso você que montou essa estratégia? Também, consultando o SICOM, se poderia fazer. O SICOM mantém isso à disposição dos síndicos que queiram, porventura, se qualificar melhor? Sim, Rubens? nós temos lá, inclusive, já terminando aí o nosso curso de síndico profissional, onde nós temos tanto a parte trabalhista, questão da convenção coletiva de trabalho, aquilo que você pode e não pode fazer, as formas de você demonstrar que pagou ou que não pagou, assim também na parte que a gente chama de civil, né? Que é o dia a dia do condomínio, a convenção condominial, o regulamento interno, as tarefas de cada um dos órgãos dentro do condomínio, o papel do próprio condômino. Isso tudo é visto no nosso curso, que é um curso regular, está terminando esse mês, só vai ter novas turmas a partir de fevereiro do ano que vem, mas que é importante. Fora isso, a gente tem o nosso atendimento diário. A pessoa está com dúvida, que nem o Maninho. O Maninho foi lá, ainda não tínhamos nenhum curso, né? Faz mais de 15 anos, né? E foi lá tirar as dúvidas e elaborando. Agora, esse curso do síndico profissional não necessariamente para quem quer entrar na atividade, né? Não. Às vezes a pessoa assumir uma função, quer ser síndica, vai entender um pouco melhor, né? Augusto, eu costumo dizer o seguinte, não é só para quem quer se qualificar para ser amanhã exercer a função, mas também para quem quer saber o que acontece para poder fiscalizar da melhor maneira possível. Porque o que a gente vê, eu sou síndico também, por sorte... Você era conselheiro no seu prédio, agora você passou a ser síndico? Não, no prédio que eu moro, eu não sou nada agora. Ah, não é nada. Eu sou síndico de outro prédio. Ah, você é síndico profissional? Não. É profissional, mas eu não recebo remuneração. Faz por... Que eu me lembro que eu tive uma aula do Rubens numa ocasião, que ele me disse, olha, eu sou conselheiro no meu prédio, e me deu uma aula de uma função que é fundamental, que é o acompanhamento das despesas, né? E que qualquer um deve ter acesso na tal da pasta. Exatamente. Ainda assim, olha, o conselheiro, ele foi eleito por todos lá na Assembleia para ele ser o fiscal direto do síndico. Fiscal, que eu falo de fiscal, é acompanhar os atos do síndico, é verificar pastas. Mas ele tem ele tem essa liberalidade? Essa tarefa, é uma atribuição dele. É uma atribuição. Agora, os condôminos que não têm não foram eleitos nem nada disso, eles têm o direito
já que estão pagando, tem o direito de observar as pastas, verificar mensalmente lá. Cada condomínio tem uma maneira de trabalhar. Eu vou disponibilizar na administradora? Não. Você pode levar para sua casa. Cada um regula da melhor maneira. Isso eu posso interromper você, porque é um assunto que muita gente às vezes tem dúvida e nem tem. Quando você recebe o demonstrativo do condomínio, você tem lá as despesas, o valor para você pagar, não é? Tem pessoas que têm dúvida, olha, eu não entendi isso aqui. Quando liga na administradora, não é tão fácil assim. Às vezes a administradora cria uma série de barreiras, não é? E eu fico assim, se você está pagando, você tem direito a saber. Quer dizer, a administradora pode criar regras, só tem que vir aqui, olhar aqui e tal, mas ele pode olhar, é um direito dele. É direito dele. Se for negado essa verificação, ele pode até procurar um advogado para entrar com uma ação e isso ser exibido. Agora, sempre é importante que as pessoas saibam que não é a administradora apenas que eventualmente fica lá com os arquivos, com a pasta. O síndico é o responsável. Então, se sumir um documento... é o síndico? É o síndico. Toda vez que eu fizer uma solicitação para ver o documento, eu tenho que encaminhar isso para o síndico. Ele é que... não para o administrador. O administrador, ele simplesmente... Porque senão, veja, eu não estou pagando lá mensalmente o condomínio. Sim. O administrador, então, é meu prestador de serviço. Com certeza. Ele tem que fazer o que eu peço a ele, Lógico. desde que esteja na lei. Lógico. Então, ele deveria não fazer nenhum tipo de obstáculo. Esse que é o grande problema. O conflito, né? O conflito de interesse. Às vezes o síndico fala assim, eu não quero que o maninho veja a pasta porque eu sei que ele vai encontrar... Me encher o saco. Vai encher a paciência. Bom... A administradora cumpre a ordem do síndico. É o síndico que vai apagar no final do mês. Mas, na verdade, nós temos que exigir do síndico as informações, porque ele que foi eleito para a função, é isso? Exatamente. Entendi. Exatamente. Porque o síndico, veja, uma característica que as pessoas às vezes não se ligam, é que o síndico, sempre que ele vai à Assembleia, ele está ali para prestar contas, embora a prestação de contas possa não estar na pauta ali, no edital. Ele está lá para dar explicação, não é? Olha, por que você contratou esse? Se não tiver na pauta, não pode... Não, a prestação de contas formal, o que eu quero dizer é, olha, vou apresentar a gestão 2014-2015, as contas, a parte financeira, a parte administrativa. Essa é uma coisa, mas sempre que o síndico está presente à Assembleia, e deve estar sempre, ele está ali para explicar. Quando ele está para explicar, ele está prestando contas do que ele fez. Perfeitamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de prestação de contas, é só o aspecto financeiro. Não é. Não é. As atitudes administrativas, as omissões, tudo isso está no contexto. Mudanças na rotina do prédio. Por exemplo, eu não gostei da administradora porque ela fez um demonstrativo que não explicou muito. Vou mudar a administradora. Cabe ao síndico, é a pessoa da confiança dele, mas tem que ser ratificado pela Assembleia. Agora, a administradora também, o papel da administradora também foi criado, e se eu estiver enganado, você, por favor, me corrija. O prédio é um rateio de despesas. Você tem uma série de despesas que você rateia. Que você pode fazer isso, um rateio, fazendo uma previsão, né? Olha, nós vamos gastar 15 mil, divide em todo mundo, então no dia 5 todo mundo vai pagar em cima de 15, mas não foi a despesa efetuada, é uma previsão. Ou alguns prédios também optam pelo rateio, sim, da despesa. A administradora foi criada porque se criou uma tamanha engrenagem que aquele cara que era nomeado síndico não tinha condição de fazer. E aí tem o papel da administradora. Você conhece algum síndico, algum maluco que consegue trabalhar, consegue ser síndico sem uma administradora, Rubens? Olha, nem mesmo aqueles que eventualmente fazem a tal da autogestão, autogestão, isso mesmo. Tem 2 condomínios em Santos que já tradicionalmente fazem, quer dizer, não tem nenhuma administradora contratada oficialmente. Mesmo nesses casos, eles têm assessoria, como é que eu vou falar? Em algumas situações, por exemplo, recursos humanos, faz lá a folha de pagamento, outro faz a parte tributária, porque mesmo que o síndico seja, por exemplo, especializado na área de administração, é um administrador, nem tudo ele vai conseguir fazer sozinho, porque tem a área contábil, por exemplo. Também. Que não é parte integrante do conhecimento do administrador. O administrador, meramente, ele vai distribuir. A autogestão, ela é muito arriscada, né? Ela é arriscada. Ela é arriscada por quê? Porque as pessoas, primeiro, não estão preparadas para ela. Os próprios condôminos não sabem fiscalizar. É verdade. Aí acontece aquela situação, o condomínio
porque isso, acontece muito isso, Augusto. O camarada só vai reclamar do síndico, na parte do dinheiro, quando ele percebe que o valor do condomínio aumentou. Ele não quer saber o que está escrito naquela folha lá. Eu, nos cursos, costumo dizer que eles usam, porque o tamanho da folha normalmente é o tamanho do fundo da gaiola do papagaio. Coloca lá no fundo da gaiola do papagaio. Boleto tira, é o mesmo valor, não leem. E às vezes leem e não entendem. Quando acontece a dúvida, tem que fazer o quê? Procurar o síndico. Olha, eu não estou entendendo por que essa parcela aqui está desse jeito, por causa disso, por causa daquilo. E o demonstrativo, ele tem que ser conferido com a pasta. Por isso que é direito do condômino, seja ele conselheiro, síndico, ou não tenha nenhuma função, observar a pasta. Porque daí ele vai poder ver o quê? Peraí, esse recibo aqui, de qualquer jeito, recibo de folha de papel de padaria, não tem valor. Não tem valor. Ou tem, enfim. Ele tem que analisar. Ou não, enfim. Eu acho que é um direito, né? Que infelizmente no Brasil, se você o cara fala, está desconfiando de mim? Não, eu quero ter a informação, né? Maninho, como é que você faz lá? Você põe à vontade, o pessoal que quiser ver a pasta é tranquilo. Além do conselho, né? Tem o conselho. Sim, além do conselho. Você tem obrigação, né? As pastas conferem. E até para inquilinos, eu dou a liberdade. Fundamental, né? Tem também. Inquilinos lá no condomínio, eu peço para participarem das reuniões, não podem votar, mas faço questão que eles participem para ver o andamento do dia a dia do condomínio, é muito importante. Todo morador, Augusto, Sim. é amigo do síndico. É amigo do síndico até a hora que o síndico vai falar não pode. E alguém tem que dizer não, né? Não adianta. pode. Até para falar o não pode, você tem que ter jogo de cintura, não é assim, doutor? Você saber, olha, vamos ver o que nós podemos fazer, vamos ver a convenção. Na convenção reza que não pode, mas vamos ver, vamos estudar isso, aquilo. Porque se você falar não pode, é o inimigo número 1 no condomínio. Mas as pessoas também não estão muito acostumadas a ouvir não, né? Sim. Elas querem sempre estar podendo... E fica aquela pecha de que o síndico é mau, né? O síndico é ruim pra caramba, o síndico não é bom. Essa questão de demonstrativo, viu, Augusto? Você que nós já estamos no encerramento. O que eu tenho percebido nos condomínios mais novos é a formação de grupos na internet. Você tem toda a comunidade, faz uma comunidade do condomínio e os próprios demonstrativos, as pastas, fica tudo à disposição. Isso é interessante isso. Eu já vi. Excelente mecanismo. Porque aí a pessoa já olha. Olha lá. Quer quer imprimir, já faz tudo fica à por ali, vontade. Né? E como é um rateio de despesa, você não tem muito que, não é verdade? Quer dizer, olha, trocou as esquadrarias do não sei o que lá. Tá? É uma coisa... Maninho, muito obrigado. Olha, quero agradecer. O Maninho está vindo aqui num esforço enorme. Muito obrigado, viu, Maninho? Eu que agradeço, Augusto, mais uma vez. Obrigado pelo convite, honroso. Agradeço também o Dr. Rubens, um grande amigo. É verdade. Aprendi muito com o Dr. Rubens, que nem eu falei no início aqui do programa. Grande Maninho. Obrigado, viu, Maninho? Mande um abraço em casa lá. Pena os netinhos, dois corintianos já são. Dois corintianos. O Antônio Castro está quase assim. Rubens, muito obrigado. O SICOM está onde agora? Conselheiro Neves 472, a nossa sede aqui em Santos. Tem em São Vicente, tem na Praia Grande, né? As sedes. E tem o nosso curso que fica ali na Pedro Lessa, 1920, conjunto 35. Muito bom. Agradeço a sua participação, a você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos na segunda-feira, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até segunda, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.